limite é diferente da gente não confundir com o defeito. Pronto, imparável, estou aqui para mais um vídeo nesse local aqui maravilhoso que é no interior, na casa de minha irmã. Aqui, uma obra de arte de minha mãe, aqui também. Mas vamos lá, esse vídeo eu quero falar para vocês sobre você se sente incapaz. Eu quero aproveitar e pedir a vocês que já se inscrevam no canal, já curta o vídeo e já compartilhe para que o YouTube entregue para mais pessoas. Porque quando você faz isso, o YouTube percebe que o vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. Você vai escutar alguns barulhos externos, porque a gente está no interior, tem cachorro do vizinho e tudo mais, mas é isso mesmo. Esse tema da incapacidade, muitas vezes a gente se sente capaz porque é algo nosso, do ser humano. Mas isso, todo mundo passa por isso, em algum momento da vida, ou às vezes tem pessoas que seguem a vida toda se sentindo incapaz. Mas isso, existe algumas coisas que a gente pode trabalhar para que a gente entenda que o limite, ele existe. A gente tem que entender que todos nós somos limitados, alguns intelectualmente, outros fisicamente, outros até muitas vezes no contexto de aprendizado. Isso é natural, isso pode acontecer, cada um tem seus limites. Mas limite é diferente da gente não confundir com o defeito. Limite não é defeito. O defeito a gente consegue contornar. O limite, tem limites que às vezes a gente não tem como resolver, mas a gente tem como dar uma resposta através desse limite. Porque esse limite, ele não pode nos paralisar. Entendeu? Então, existem 4 atitudes para a gente lidar com os limites. Essas atitudes, elas precisam, a gente precisa conhecer para que a gente não venha muitas vezes a desistir de algo, de alguém, de projetos, até mesmo de coisas importantes para a gente que vai ajudar o outro. Muitas vezes, por exemplo, uma faculdade que você vai fazer, abrir uma empresa, empreender algum negócio, não só vai te beneficiar, como vai beneficiar o outro. Então, muitas vezes, por um certo limite, você vai terminar desistindo de algo que seria bom para todos. É algo, às vezes, que até Deus te inspirou. E às vezes você pega aquele limite e coloca dentro do seu coração como se fosse defeito, como se fosse algo que você não possa, através deles, fazer algo grandioso. Beleza? Então, existem 4 atitudes que você pode fazer para acabar com esse sentimento de incapacidade que é normal. E uma coisa que é certa, o limite não te define. Os seus limites não te definem, ok? Então, para começar, a primeira delas é aceitação. Quando você, por exemplo, você tem um limite, vamos dizer, não sei se vocês conhecem o Fernando, que ele teve um acidente e ficou paraplégico. O Fernando hoje, ele usou desse limite dele para continuar. Ele é um cara aventureiro e ele mesmo paraplégico, ele continua buscando dentro daquele limite dele praticar esportes de aventura, viajar, conhecer o mundo, mostrar as coisas boas do mundo a partir da visão dele, do limite dele. Você percebe que ele ficou um tempo de depressão, tudo, mas ele superou e ele não se fez de vítima. Ele passou um tempo de luto ali, se preparando para algo maior. E hoje você vê que a vida do Fernando não existe vitimismo. Ele não se tornou vítima por causa de um limite. Às vezes você tem um limite de uma doença, tem tanta gente que vive com a doença
anos e anos e anos e continua sendo referência, continua sendo exemplo de que aquele limite não vai definir aquela pessoa. Aquele limite não vai tirar daquela pessoa a vontade, não só a vontade, mas não vai tirar dele a possibilidade de fazer algo para ajudar o outro. Pode ser que dentro do limite ele não possa fazer de uma forma, mas ele poderá fazer de outra. Então a primeira coisa que você tem que pensar, você tem que aceitar o seu limite, porque quando você aceita seu limite, você vai começar a ver maneiras de usar aquele limite para edificar de certa forma o mundo, as pessoas. O segundo ponto é superar o que for possível. Muitas vezes os médicos ele tem a cura para um câncer, ele tem a cura para você torcer o pé, você quebrou o pé, ele consegue resolver várias situações, até psicológicas, os médicos conseguem resolver. Mas tem outros pontos que mesmo sem os médicos conseguirem resolver aquilo para você, sem ter uma cura imediata, na verdade, você tem que buscar superar o que for possível. Engraçado que às vezes eu tive um momento, né, de tristeza profunda, e o que me deixava triste não é o problema que eu estava passando. O que me deixava triste é a visão que eu tinha para o problema. Porque muitas pessoas, elas olham o problema, mas elas não olham que aquele problema é uma oportunidade dela buscar ser resiliente, dele buscar resolver aquele problema. E quando aquele problema não tem solução, o que é que acontece? Você vai buscar novos caminhos. Então, a resiliência, ela mostra isso. Cara, se essa porta está fechada, eu não preciso ficar eternamente batendo nessa porta. Existem várias outras portas. Então, quando você pensa assim, superar o que for possível, você vai superar aquilo dentro do que você tem de conhecimento, dentro do que você tem de força, dentro do que você tem de fé. E quando você vai tomando as decisões, pequenas decisões, as coisas vão tomando um prumo, tomando uma direção. Então, você vai aceitar e, no segundo passo, superar o que for possível. O terceiro é você ter fé que existe possibilidades. Você tem que ter fé que existe possibilidades. Existiu, né? O monge Gregor Mendel. Gregor Mendel, ele era um biólogo e pesquisador. E ele queria fazer várias pesquisas, só que as faculdades na Alemanha não aceitavam ele e as pesquisas dele. O que é que ele fez? Ele foi para uma horta, no lugar onde ele morava, e começou a fazer pesquisas com ervilhas. E o monge, ele fazendo essas pesquisas, ele descobriu a genética, né? Ele deu vazão, ele começou a descobrir todo o processo da genética. E ele virou referência, né? Mendel, existe várias empresas, negócios, escolas, faculdades com o nome do Mendel, porque ele é uma referência. Então, ele teve fé. Quando a gente fala assim, o terceiro passo é fé nas possibilidades, ele não desistiu. Ele buscou novas possibilidades. Então, assim, quando você se sente incapaz, é natural que você veja que as pessoas, aquele momento ali não está sendo favorável. Mas você não pode perder a fé nas possibilidades. Você tem que criar novos caminhos. Você tem que desbravar novos caminhos. Então, primeiro, aceitação. Segundo, superar o que for possível. Terceiro, fé nas possibilidades. E o quarto o sentido que esse limite vai te dar. O que é que você vai aprender com esse limite? Se você tem um limite, se você é cego, vamos dizer que a gente tenha, vamos dizer que você seja cego. Esse limite vai fazer com que você
desenvolva mais o olfato, o ouvir, o falar, não é isso? O tato. Por quê? Porque esse limite da visão vai fazer com que você desenvolva outros meios de você poder se comunicar e você poder viver melhor. Então, isso que você entende como limite tem um sentido. Isso não é inútil, não é em vão. Esses limites é para te fazer melhor. Mas muitas vezes a gente olha isso com um olhar negativo. E o importante é, por exemplo, um terreno pequeno limitado, um terreno que é pequeno e limitado, nele você pode construir um grande edifício, muito bonito, impetuoso, né? Lindo, iluminado. Você pode construir nesse pequeno e limitado terreno um jardim maravilhoso para as pessoas poderem estar ali passeando com as crianças, se divertindo, passando momentos de qualidade. Então, você tem que entender que o limite, seu limite não te define. O seu limite não te define. E outra coisa, se você se sente incapaz, você tem que focar nessas 4 atitudes. Aceitação, superar o que for possível, fé nas possibilidades e ver o sentido que esse limite vai estar trazendo para sua vida. Qual o sentido desse limite na sua vida? Beleza? Então fica aí, pessoal. Tô aqui no interior. Graças a Deus o cachorro do vizinho não latiu. Compartilha, curte e espalha esse vídeo aí para todo mundo, para que nosso canal cresça cada vez mais, beleza?